Hoje vai ter um formato diferente do habitual. Não vamos ter convidados nem análise de estúdio, porque esta foi a semana em que a Assembleia da República encerrou a 5ª sessão ordinária desta que é a 8ª legislatura. E, para o efeito, vamos então trazer aquilo que foram as incidências precisamente desta que foi a cerimônia solene do encerramento, com então os discursos das 3 bancadas parlamentares e também com o discurso de encerramento solene que foi proferido pela Presidente da Assembleia da República. Vamos então acompanhar a edição. Obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro do Governo de Moçambique, todo o protocolo observado. Estamos prestes a terminar a 5ª sessão ordinária depois de 3 meses de exercício de debate parlamentar que iniciou no dia 27 de fevereiro do presente ano com uma agenda aberta de 32 pontos, sendo 4 pertencentes à bancada parlamentar do MDM, que incluiu projetos de leis atinentes ao regime orgânico do referendo e de revisão pontual das leis número 26, 27 e 28, todos de 18 de dezembro de 2013. As leis 26, 27 e 28 estão interligadas e relacionam-se com a criação de novos distritos por província, transferência de áreas entre os distritos, definição e transferência de sedes de distrito por província. A motivação destes projetos assentaram nos princípios da descentralização e desconcentração plasmados nos números 1 e 2 do artigo 271 da Constituição da República de Moçambique. Como bancada parlamentar do MDM, pretendíamos adequar a Constituição da República de Moçambique e o processo de democratização e descentralização de forma vertical, tornando o Estado mais próximo do cidadão, na base de racionalização dos recursos humanos, financeiros e materiais, reduzindo-se assim os custos operacionais e evitando-se desnecessárias disputas e a duplicação de estruturas governamentais no mesmo espaço geográfico. Defendemos uma governação local na base de instituições e entidades estáveis, cuja autonomia administrativa, financeira e material sejam capazes de dinamizar uma cooperação institucional mais estável para o bem comum e satisfação do cidadão. O artigo 273 da Constituição da República já estabelece princípios organizatórios. Um processo de democratização, descentralização e desconcentração não é compatível com a existência de governos distritais em espaços legalmente constituídos como autarquias. A duplicação de entidades e estruturas de autarquias só promove desperdício, desinteligências e disputa de espaço. O plenário desta Casa fez ouvidos de mercador ao debater este projeto, com as 2 bancadas maioritárias a votarem pela permanência de governos distritais dos municípios. É contraproducente ser-se simultaneamente partidário de uma descentralização e desconcentração administrativa e defensor de um governo central dominante, controlador e absoluto. Reiteramos que, com a atual conjuntura política e econômica do país, nada oferece razões senão objetivos políticos inconfessos da persistência em manter tanto os governos distritais nas áreas municipais como um governador para a cidade de Maputo. Desafiamos as vossas excelências, se justo a permanência da figura de um governador para uma cidade como Maputo, que seja eleita uma Assembleia Provincial para fiscalizar o orçamento e os atos do governo da cidade de Maputo, uma vez detentora do Estatuto da Província. Sejam coerentes. O projeto de lei do regime orgânico do referêndum continua em banho-maria, a ser devidamente protelado com objetivos obscuros,
Tentar ignorar este projeto é violar a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, aprovada nesta Magna Casa do Povo. No número 2 de 10º artigo desta Carta, o referêndum é reconhecido como recurso para a busca de consenso e o povo está à espera de todos os mecanismos sociais que garantem consensos. Excelências, no passado dia 26 de abril do corrente ano, a Assembleia da República, com voto da maioria, aprovou a Conta Geral do Estado de 2015, que incorpora transações financeiras não autorizadas pela Assembleia da República, vulgarmente conhecidas como dívidas ocultas. A tentativa de legalizar estas dívidas, tornando-as como dívida pública, constitui um golpe maquiavelicamente fatal à economia nacional, por empobrecer ainda mais as já pobres famílias moçambicanas. As consequências destas dívidas estão a ter um impacto negativo na vida de todos. O metical está desvalorizando, o custo da vida tende a subir, com o poder de compra das populações e o povo em geral reduzindo drasticamente, pondo em causa a satisfação das necessidades básicas e a harmonia social nas classes mais desfavorecidas. Além da crise financeira, Moçambique tornou-se um país de não confiança nos mercados sérios, um país duvidoso. O crescimento da taxa de desemprego está associado a estas dívidas ocultas, provocando a elevação da onda de criminalidade e destabilização das nossas famílias. Temos que resgatar o país com medidas de responsabilização aos autores da engenharia da fraude financeira que formaram as empresas fantasmas da Ematum, Proíndico e Gimam. É preciso esgadear todos os mecanismos legais para a recuperação dos montantes desviados. Moçambicanas e moçambicanos, a nossa posição como bancada parlamentar do MDM é que o povo não deve pagar estas dívidas ocultas, muito menos que as mesmas sejam inscritas nas contas gerais do Estado. Não possuindo o número necessário de deputados para recorrer ao Conselho Constitucional para esta interpelar contra a decisão do plenário da Assembleia da República com responsabilidade e defesa do nosso povo, solicitamos no dia 3 de maio de 2017 ao Provedor da Justiça para solicitar ao Conselho Constitucional a declaração de inconstitucionalidade das resoluções que aprovam as contas gerais do Estado de 2015 e 2014-2015, respectivamente, por terem comparado contas ilegais e não autorizadas pelo Parlamento. Com seriedade, aguardamos o desfecho da nossa solicitação. Minhas senhoras e meus senhores, os atrasos e adiamentos consecutivos por parte do auditor internacional à dívida oculta preocupa todos os moçambicanos honestos, que com muita ansiedade aguardam a divulgação do relatório final para um devido posicionamento. Excelências, no passado dia 1 de maio, tivemos a honra de estar presente nas celebrações centrais do Dia Internacional do Trabalhador. Manifestamos a nossa solidariedade para com os trabalhadores moçambicanos, reconhecemos o sacrifício que consentem para a produção de bens e geração de riqueza perante salários magros e falta de transporte público digno e humano. Tudo acontece por falta de políticas de engajamento construtivo e inclusão, a ausência de estratégia apropriada de desenvolvimento de pequenas e médias empresas, a ausência de uma política nacional de desenvolvimento agropecuário e comercialização e de uma lei de trabalho que promova emprego, formação profissional e competição. O governo não deve interferir no mercado nem nos concursos públicos, mas sim garantir e assegurar que as normas, regulamentos e as leis sejam respeitados. As empresas privadas e públicas devem ser os motores de desenvolvimento e não sacos azuis para o enriquecimento ilícito de alguns. A crise de transportes públicos não se resolve com medidas ad hoc, resolve, mas sim
com estratégia de cooperação público-privada e governos municipais, com infraestruturas, estradas e oficinas de manutenção adequadas. Ainda sobre os trabalhadores, não podemos ignorar o setor da função pública de todos os níveis, que se sentem lesados por falta de cumprimento da canalização de pagamento dos seus salários, progressão na sua carreira, horas extras, assistência médica e medicamentosa. A crise de água em algumas regiões do país afeta milhares de nossos cidadãos. A política de conservação de água está a falhar. Urge uma estratégia nacional para que haja capacidade de conservação de água. Existe um conjunto de fatos que não acontecem simplesmente porque a corrupção tomou conta da nossa sociedade, partindo de vértice cimeiro da governação do país. No Dia do Trabalhador, contingentes paramilitares e militares fortemente armados foram mobilizados para intimidar e impedir que convidados de alguma organização dos trabalhadores devidamente reconhecidos no país marchassem de mãos dadas com outros trabalhadores. Barris de dinheiro são gastos em operações necessárias de demonstração de força. Que valores monetários se envolvem nestas operações de intimidação? Reiteramos as nossas saudações aos trabalhadores, empresários e patronos de que devemos nos empenhar na criação de um bom ambiente de trabalho, produtividade e lucros, sempre focalizando na justiça social. Excelências, os ventos da paz que sopram de forma tímida renovam a esperança de uma nação que tem de sarar as feridas. A perda de entes queridos e a destruição de bens descapitalizou os que tinham na Estrada Nacional uma fonte do seu rendimento. Estes ventos sopram da mesma forma que o sol brilha para todos. O reencontro da nação não pode ser uma ficção, é uma obrigação moral. O envolvimento e o engajamento de todos os moçambicanos na manutenção da paz é a única alternativa que temos para nos apropriarmos da nossa dignidade de seres racionais. A paz e a reconciliação nacional efetiva deve ser uma agenda nacional envolvente e inclusiva. Na pátria amada, não há moçambicanos da primeira, nem da segunda ou terceira. Os que reclamam a exclusividade só revelam a ignorância da época em que vivemos. O futuro da nação é uma pertença coletiva que exige a participação de todos na solução política e social. É preciso reinventar o Estado moçambicano. Continuamos coerentes com as nossas posições assumidas desde a primeira hora nesta Casa do Povo. A Assembleia da República é a única instituição vocacionada para um amplo debate nacional, onde devemos nos engajar na revisão da Constituição da República, reinventando o nosso Estado, garantindo assim uma efetiva separação dos poderes públicos com o sistema judicial livre das amarras políticas. Deve-se clarificar as zonas de penumbras sobre a descentralização, desconcentração e os termos de referência representando o Estado com comandos constitucionais e garantir a eleição dos governadores provinciais. O Movimento Democrático de Moçambique já tem uma proposta da revisão da Constituição da República, incluindo um pacote de revisão de determinadas leis que devem sofrer alterações com a existência de uma nova figura do governador provincial eleito. As diferenças políticas não devem servir de base para impedir a quem quer que seja de exercer o direito de participar no debate político e na formulação de uma estratégia de um projeto da reconstrução nacional e conquista da independência econômica. A realização de um diálogo nacional inclusivo é um imperativo nacional para a manutenção da paz, efetivar a reconciliação nacional, resgatar a credibilidade de Moçambique e estabelecer a plataforma do sistema democrático moçambicano e a governação descentralizada, reforçar a política nacional da defesa assente nas Forças Armadas de Defesa Republicanas,
consolidar os ciclos eleitorais num ambiente democrático, multipartidário, transparente, participativo e livre de intimidação e estabelecer um quadro político são pós-processo eleitoral de 2019. Senhora Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, a sessão que termina hoje foi uma sessão coberta de muitos mistérios que um dia a história saberá explicar. A Assembleia da República continua a ser refém de uma agenda extraparlamentar. É contra estas adversidades que coletivamente teremos que vencer para tornar a Assembleia da República, de fato, um centro de debate de ideias, legislar e fiscalizar os atos do Executivo. A cultura da violência tende a ganhar proporções alarmantes, que denuncia e caracteriza o modo vivente da sociedade moçambicana. A sociedade moçambicana está sendo atacada fortemente pelos vírus da intolerância, recurso de violência para resolver litígios ou para ser ouvido e considerado. Uma palavra à juventude. Se queremos construir um futuro brilhante para futuras gerações e deixar um legado, devemos cultivar a cultura de tolerância, compreensão mútua e respeito pela vida. Temos que ser cidadãos que exigem qualidade e ser bem servidos. Para que isso possa acontecer, temos que exercer a cidadania. Agora, mais do que nunca, temos que decidir o nosso futuro. O Movimento Democrático de Moçambique reitera o apelo aos moçambicanos para que nos engajemos na construção de uma sociedade coesa, um Estado apartidário que valoriza a iniciativa individual e respeita a opção política de cada um. A legitimidade democrática deve ser adquirida por via um processo eleitoral transparente e justo. Caros deputados, fazemos votos para que Moçambique se reencontre e cada um de nós faça a sua parte. Aos funcionários da Assembleia da República e o pessoal do apoio das bancadas parlamentares, vai o nosso sincero agradecimento pelo bom trabalho prestado. Ao terminar, queremos desejar bom regresso aos ciclos eleitorais, ao convívio das famílias e amigos. Moçambique para todos, obrigado pela atenção prestada. Muito obrigada, Excelência. Com a permissão de Vossas Excelências, convido com muito respeito Sua Excelência, Senhora Deputada Maria Ivone Rensano Bernardo Soares, chefe da bancada parlamentar do MDM, a usar da palavra. Darenam. Repito, convido a senhora Ivone Bernardo, melhor dizendo, Maria Ivone Rensano Bernardo Soares, chefe da bancada parlamentar da RNAM, a usar da palavra, e peço perdão pelo lapso língua. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, ilustres deputados, distintos representantes das autoridades administrativas, judiciais, acadêmicas, civis, religiosas e diplomáticas, respeitados servidores públicos, prezados amigos da comunicação social, ilustres convidados,
queridos jovens, excelências, encerramos esta sessão da Assembleia da República num momento que parece ser de grande festa, porque, de facto, no dia 4 de maio foi anunciada a prorrogação da trégua sem prazo. O anúncio da trégua por tempo indeterminado motiva e motivou a todo o povo moçambicano e a todos os amigos de Moçambique. A sede pela paz é tanta que para todos a trégua parece significar o fim da guerra e a entrada da paz efetiva no nosso país. Queremos encorajar a Sua Excelência, Senhor Presidente Afonso Macacho Marceta Dhlakama e Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nunes pelo esforço que estão a empreender na busca da paz duradoura. Esse esforço não é fácil, uma vez que têm de enfrentar os inimigos da paz e da harmonia que ainda persistem na nossa sociedade. O diálogo ao mais alto nível é o modelo encontrado para facilitar o trabalho que está sendo desenvolvido pelos grupos das negociações. A anunciada trégua sem prazo é um sinal de que é possível alcançar a almejada paz efetiva e definitiva de que o nosso país precisa. Com o Acordo Geral de Paz, assinado em 1992, criou-se no seio dos moçambicanos a expectativa de uma paz duradoura, mas que nunca tivemos. A nossa paz limitou-se ao calar das armas, sem um processo de reconciliação, muito menos o cumprimento do estabelecido no Acordo de Paz. Assim, passamos a viver num ciclo vicioso de paz precária, eleições com resultados inaceitáveis devido à falta de liberdade, justiça e transparência nos processos eleitorais e, de novo, conflito pós-eleitoral. Por isso, em 2014, tivemos o Acordo de Cessação de Hostilidades Militares, que mais uma vez pareceu ser uma luz no fundo do túnel da estabilidade política do nosso país. No entanto, como todo o país e o mundo viram, passadas as quintas eleições gerais, também elas não livres, nem justas, muito menos transparentes, de novo, infelizmente, descambamos no conflito pós-eleitoral. É assim que o Acordo de Cessação de Hostilidades Militares se torna em mais um acordo ainda por cumprir. Compatriotas, é urgente colocarmos um ponto final neste ciclo vicioso em que o país vive nos últimos 25 anos. É possível vivermos em paz verdadeira, cumprindo os acordos que assinamos e realizando eleições livres, justas e transparentes que permitem a cada eleitor sentir o valor do seu voto. Para conseguirmos a paz, a verdadeira paz, paz efetiva, precisamos de ter no país uma democracia multipartidária que permita ao povo moçambicano votar nos seus líderes livremente, isto é, que seja o povo moçambicano a decidir aqueles que devem governar os municípios, as províncias e o país. Esta é a democracia que está a faltar em Moçambique. Como povo, queremos viver os nossos direitos fundamentais de facto. Queremos viver o nosso direito à vida, à saúde,
à educação, à segurança, à água e saneamento do meio, incluindo o direito de eleger e ser eleito. Temos de lutar para que os nossos direitos fundamentais sejam sempre respeitados. Excelências, sobre a economia do país, a credibilidade de um país é condição essencial para que a sua economia se desenvolva. Por causa do desperdício e despesismo implantado no país, Moçambique não tem hoje capacidade para apoiar o crescimento com investimento público e depende da atratividade da sua economia para que investidores estrangeiros possam contribuir para o seu desenvolvimento. Há claramente falta de estratégia para corrigir o buraco financeiro onde Moçambique foi mergulhado e falta estratégia para procurar recuperar a credibilidade perdida. Senhores, quanto tempo a economia de Moçambique pode sobreviver ao caos da política econômica e financeira em que está mergulhada? 6 meses? 1 ano? Distintas autoridades aqui presentes. Nos últimos anos, falta praticamente tudo às famílias moçambicanas. Falta pão, falta comida, falta água potável, falta energia elétrica, faltam medicamentos, falta transporte, faltam mercados de emprego para os jovens e adultos, falta o acarinhamento para a pessoa da terceira idade. Enfim, faltam motivos para os moçambicanos terem orgulho de viverem no seu próprio país. O panorama econômico nacional continua ensombrado pela contínua subida dos preços dos bens essenciais e é notória a redução da capacidade de compra dos moçambicanos. Os níveis de consumo das famílias moçambicanas têm sido cada vez menores devido à subida de preços dos bens e serviços que conduz à deteriorização do poder de compra. O orçamento do Estado continua sem os tradicionais apoios dos parceiros de cooperação por conta da crise das dívidas inconstitucionais e ilegais contraídas pelo anterior governo e vergonhosamente assumidas pela... Portanto, foi assim a primeira parte deste programa. Acompanhamos então a intervenção das duas bancadas da oposição e vamos obedecer então um breve intervalo. Voltamos na segunda parte para acompanhar o resto então das intervenções daquilo que foi a cerimônia solene de encerramento da 5ª sessão ordinária da Assembleia da República. Festival Asgo 2017. Maria Gadu, Goruana, Rei Piri, Azagaia e os cortadores de lenha, Fresh Ligrão, Bossa e Si, Branco dos Buracas São Sistema, Leilize e muito mais. A maior feira de tecnologias de informação e comunicação de Moçambique está de volta a Maputo. Nos dias 24, 25 e 26 de maio, o Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano acolhe a 4ª edição da Mostec com o tema Era Digital, uma nova forma de viver e fazer negócios. Participe e assista aos vários painéis de debate das Mostec Conference com oradores nacionais e internacionais de referência. 24 de maio, não perca as conferências sobre as tendências do digital, community building e a tecnologia do desporto de alta competição. 25 de maio, assista às conferências sobre a Internet of Everything, o futuro do entretenimento, papel das fintechs na promoção da inclusão financeira, desafios e impacto da lei das transações eletrónicas. 26 de maio, participe nas conferências sobre comércio eletrónico, marketing digital, ICTs e empreendedorismo tecnológico. Não perca a oportunidade de fazer parte da maior feira digital de Moçambique. E registre-se já no site www.mostec.com.
mostec.co.mz. Para mais informações, aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. A atravessar uma crise de resultados no Moçambola 2017, o Machacan precisa pontuar para pagar a pálida imagem deixada nas últimas jornadas. Colocado a meio da tabela, o Ferroviário de Nacala não quer facilitar a vida dos tricolores. Sábado, às 15 horas, Machacan e Ferroviário de Nacala jogam para a 11ª jornada do Moçambola ZAP 2017. Um jogo a não perder. acompanhe na STV Notícias, com apoio da ZAP. Bem-vindo então, estamos novamente no Bancadas Parlamentares. Esta é a segunda parte e vamos então acompanhar as intervenções da chefe da bancada parlamentar da Frelimo e lá mais por adiante vamos também acompanhar a intervenção da Presidente da Assembleia da República, Verônica Nakamo, ela então que vai apresentar o seu discurso final, que vai marcar o encerramento solene desta quinta sessão ordinária, assim que é, da Assembleia da República. Orgulhosos do que quaisquer interesses individuais. A paz e a estabilidade são as aspirações dos moçambicanos para prosseguirem a edificação de uma sociedade de justiça social e o bem-estar para a presente geração e para as gerações vindouras. Apelamos para que o compromisso de acabar definitivamente com a instabilidade militar seja de homens de boa vontade. Saudamos as forças de defesa e segurança pela sua dedicação incondicional ao povo moçambicano, assegurando a defesa das populações e o clima de tranquilidade que se vive em todo o território nacional. Bem-haja as forças de defesa e segurança. Acreditamos que a criação de grupos de verificação das questões militares vai contribuir para cimentar a confiança mútua no cumprimento do desiderato de remoção dos obstáculos à edificação de uma paz efetiva e duradoura em toda a extensão do território moçambicano. Confiamos no presidente Filipe Jacinto Nyusi. Camarada presidente, avance. O povo está consigo. Por isso, o povo confia em si. Excelências, a Frelimo é e sempre será para a edificação de um Moçambique uno, indivisível, livre, justo, coeso, próspero e em paz, onde imperem os princípios do Estado de Direito e democrático. A Frelimo defende que não existe um corta-mato para a construção de uma sociedade democrática. A democracia guia-se por princípios que assentam na primazia da vontade do povo soberano
expressa em eleições justas, livres, transparentes e regulares. A consolidação do nosso Estado de Direito Democrático exige que cada cidadão, cada força política respeite a ordem constitucional, que é, afinal, o alicerce da organização e exercício do poder político. Esperamos que todos compreendam que a alternância na governação do país deve ser fruto da vontade soberana do povo, através do voto em eleições periódicas e transparentes, porque imparciais, justas e livres. Neste tipo de eleições, a única arma forte é a palavra, o exemplo e a dedicação ao povo, no respeito à Constituição, à lei e às regras do jogo democrático. Caros colegas, ao longo de cerca de 2 meses e meio, em que estivemos envolvidos nos trabalhos desta 5ª sessão ordinária, tivemos a oportunidade de debater e deliberar sobre matérias de grande importância na vida dos moçambicanos e na governação. Gostaríamos de destacar as sessões em que o Governo e o Parlamento, no cumprimento das disposições constitucionais e regimentais, interagiram em torno das questões formuladas pelas bancadas parlamentares na forma de pedidos de informação e de perguntas ao Governo. Questões como o impacto das calamidades naturais, que ciclicamente se abatem sobre o país, o elevado custo de vida, a situação dos transportes, o abastecimento de água às populações, a comercialização agrária, o aumento dos preços dos combustíveis e o seu impacto na economia do país e a situação das empresas públicas, entre outros, proporcionaram-nos oportunidade para avaliar a ação do Governo, colocar as inquietações do povo e recomendar a tomada de medidas adicionais e céleres de resposta às expectativas dos nossos compatriotas. Aqui e agora, Senhor Primeiro-Ministro, Dr. Carlos Agostinho do Rosário, gostaria de saudá-lo e, através de si, o empenhado Governo de Moçambique pela responsabilidade e pelo sentido de missão. Com elevado sentido de Estado e consciente das suas obrigações para com o povo, o Governo trouxe a esta máquina casa informações claras e objetivas sobre os desenvolvimentos em torno das questões levantadas, demonstrando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento do país e com a criação de melhores condições de vida para os nossos concidadãos, bem como a sua capacidade de encontrar soluções e resolver os problemas que apoquentam os moçambicanos numa situação política e economicamente atípica. O Governo demonstrou como vai a operacionalização do programa quinquenal e como se concentra na busca das melhores opções para assegurar uma rápida recuperação da economia nacional e a redução da dependência externa, promovendo o aumento da produção e da produtividade em todos os setores da vida do país. O Governo demonstrou que tem conseguido manter as instituições a funcionar com normalidade orçamental, assegurando as realizações das ações inscritas nos planos econômicos e sociais. Encorajamos o Governo a prosseguir com as políticas e estratégias visando a estabilização da economia, a melhoria do ambiente de negócios, de modo a passarmos de uma economia de serviços para uma economia de produção, como indica
o presidente Filipe Jacinto Nyusi. É neste sentido que não nos passam despercebidas as iniciativas visando elevar a produção e a produtividade no setor agrário, os programas que complementam o processo em curso de colocação de maquinaria agrícola para o uso de camponeses, a extensão dos sistemas de irrigação e a transferência de tecnologias. São iniciativas com resultados visíveis. Quem não se mostra mais confiante na obtenção de bons resultados na campanha agrícola em curso? Estas iniciativas, para além de melhorar o nível de segurança alimentar, estão a garantir excedentes de produção para a comercialização. A realização do primeiro Fórum Nacional de Comercialização Agrária em Muguba, província da Zambésia, abre boas perspectivas nesta área, identificando os melhores caminhos e oportunidades para a promoção da comercialização e colocação dos produtos nos potenciais mercados de consumo. O envolvimento dos produtores, dos agentes econômicos que apostam na comercialização dos supermercados e grandes superfícies, encorajados a dar preferência aos produtos nacionais, é igualmente uma iniciativa de louvar. A Operação Tronco colocou em evidência os efeitos nefásticos da dilapidação do patrimônio florestal por parte de alguns operadores que atuam à margem da lei. Esta é uma iniciativa de fiscalização florestal que teve como objetivo de rastrear madeira ilegal, aferir o grau de cumprimento da lei de florestas e confrontar as informações de registro de exportações com as evidências no terreno e que temos o dever de encorajar. Saudamos e encorajamos igualmente o Governo por este excelente trabalho que está sendo realizado pela expansão das atividades econômicas em vários estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes e padarias, o que atesta a preocupação do Governo com a defesa dos direitos do consumidor e obriga os proprietários ou gestores a tomarem as medidas necessárias para não pôr em risco a saúde e vida dos seus clientes. Compatriotas, a parte destes assinaláveis louváveis feitos do Governo, persistem grandes desafios na atividade governativa em relação aos quais a bancada da Frelimo encoraja o Governo a continuar a empenhar-se de modo a responder às expectativas dos moçambicanos. A questão do transporte de passageiros, sobretudo nos centros urbanos, continua a ser um desafio para o nosso Governo. O aumento da capacidade de transporte ferroviário de passageiros, na ordem do dia do Governo, acreditamos vai melhorar a prestação deste setor. Encorajamos o Governo a encontrar soluções rápidas, não apenas para a reposição e o aumento da frota de autocarros, mas para garantir a sua manutenção e gestão. Sobretudo, para as grandes cidades, impõe-se mobilizar recursos necessários para pôr em prática soluções mais estruturais para atender às necessidades dos compatriotas que fazem uso dos transportes públicos e que, na atualidade, são forçados a fazer-se transportar em condições inadequadas. De igual modo, encorajamos o Governo a reforçar as suas intervenções visando melhorar a rede de distribuição de água para o consumo humano, para a agricultura e para o gado. As intervenções em curso na componente de estradas e pontes estão a melhorar consideravelmente a transibilidade das vias em toda a extensão do território nacional. É um dever nosso, como mandatários do povo, encorajar o Governo a prosseguir com esforço redobrado
as suas intervenções nesta área, de modo a melhorar ainda mais a circulação de pessoas e bens, incluindo retirada da produção dos campos e a sua colocação nos mercados de consumo. Temos a certeza de que o Governo irá prosseguir a implementação responsável do Plano Econômico e Social, com enfoque em todos os demais setores sociais e econômicos. Por isso, dizemos, avante, Governo de Moçambique. Excelências, a informação anual do Estado da Justiça no país, trazida a esta máquina Casa do Povo pela digníssima Procuradora-Geral da República, aponta importantes progressos e desafios do sistema da administração da justiça no país. A formação e colocação de mais magistrados, tanto ao nível das procuradorias como dos tribunais, bem como o aumento da cobertura territorial, sobretudo ao nível dos distritos, são disso sinais inequívocos. Notamos o compromisso do setor de aproximar cada vez mais os seus serviços ao cidadão, de modo a concretizar o direito dos moçambicanos a uma justiça célere e justa. Preocupa-nos, no entanto, a prevalência de crimes violentos, como homicídios, raptos e sequestros, tráfico de pessoas e de órgãos humanos, violência doméstica, violação de menores, acidentes de viação e crimes econômicos, como desvio de fundos, branqueamento de capitais e a corrupção. Encorajamos os órgãos da justiça, a todos os níveis e a sociedade em geral, para que redobrem as ações de prevenção e combate à criminalidade e à corrupção, sérios obstáculos ao desenvolvimento do nosso país, assegurando o desfecho justo dos processos em defesa dos direitos dos cidadãos e das comunidades. Para além do temor da sociedade, espera-se que os órgãos da justiça contribuam para encontrar soluções para que a corrupção não se converta em mal endêmico. O debate e aprovação da Conta Geral do Estado, referente à execução financeira de 2015, proporcionou a esta máquina casa e aos moçambicanos a oportunidade de constatar melhorias no controle da execução dos recursos do erário público, em cumprimento das recomendações do Tribunal Administrativo e da Assembleia da República. Sobre esta matéria, a bancada da Frelimo partilha a preocupação dos moçambicanos de ver esclarecidos os contornos da dívida pública resultante das garantias emitidas em 2013 e 2014 a favor das empresas Proínticos e MAM. O Governo veio a esta casa assegurar os moçambicanos que a inscrição das referidas garantias e avales na Conta Geral do Estado 2015 visa apenas permitir o controle, o acompanhamento e fiscalização do Tribunal Administrativo e pela Assembleia da República, por se tratar de atos que afetam as finanças públicas. Nós, bancada parlamentar da Frelimo, concordamos que a inclusão dessas garantias e avales na Conta Geral do Estado de 2015 não pode nem deve impedir o curso da auditoria internacional e que a Procuradoria-Geral da República deve tomar as ações que se julgarem necessárias em defesa dos interesses coletivos, onde se inclui o do Estado. Tal como todos os moçambicanos, aguardamos com expectativa pela conclusão da auditoria internacional em curso pela GRO e exortamos todos os compatriotas a aguardar com serenidade pela sua divulgação para que a Procuradoria-Geral da República possa prosseguir
com as investigações. Excelências, a Assembleia da República aprovou por consenso a Lei da Revisão que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado, introduzindo inovações que acompanham o atual estágio de desenvolvimento do país. Nesta lei, há que destacar o alargamento da licença de parto de 60 para 90 dias e a eliminação da idade com fundamento de aposentação obrigatória, entre outros aspectos que vão melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos. A aprovação de vários diplomas legais demonstra a vitalidade desta magna casa. Esta casa rejeitou por maioria expressiva o projeto de revisão da Lei 26/2013, atinente à criação de novos distritos por província, que pretendia extinguir alguns distritos com municípios e a figura de representante do Estado, por se ter entendido que o projeto estava desprovido de fundamento, distorcia o escopo do processo da descentralização e o seu objetivo nada tinha a ver com a legislação que pretendia rever. Reafirmamos o compromisso da Frelimo em prosseguir com a descentralização e a desconcentração de competências, respeitando o quadro constitucional. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, respeitados pares, excelências, no campo internacional, regozijamos-nos pelos sucessos no reforço dos laços de cooperação com os países da região da SADC e do mundo, com destaque para o processo de integração regional, ilustrada pelo incremento de medidas que promovem o comércio intra-regional, a consolidação da democracia e o reforço da paz e segurança na região. As eleições que irão acontecer no Reino de Lesoto e Angola, em junho e agosto deste ano, respectivamente, são disso exemplo. Destacamos igualmente o trabalho diplomático de Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nunes, que aproximou e intensificou as relações diplomáticas com países asiáticos, onde encontramos amigos e parceiros que estão a contribuir para a resolução dos desafios de desenvolvimento que se nos colocam na atualidade. Estamos atentos à situação da Europa e apreciamos a consistência dos povos e dos seus governos na consolidação da cultura de paz e a estabilidade dos seus sistemas democráticos. Saudamos, por isso, a realização de eleições legislativas no Reino dos Países Baixos e, mais recentemente, as eleições presidenciais na França. Contudo, preocupa-nos o crescente nível de tensão político-militar na Península da Coreia e queremos apelar para que as partes envolvidas privilegiem o diálogo na busca de soluções para resolver as questões em disputa. Excelências, a 1 de maio último, os trabalhadores moçambicanos juntaram-se aos trabalhadores do mundo inteiro para reafirmarem a sua luta pela melhoria das condições de trabalho e pelo direito a uma remuneração justa. Felicitamos os trabalhadores moçambicanos que, enquadrados nos seus sindicatos, através de marchas e desfiles ordeiros, empunhando os seus dísticos com cânticos, danças, transmitiram livremente as suas inquietações em torno do processo de busca de paz efetiva, do elevado custo de vida e da necessidade de melhores condições de vida. Encorajamos os trabalhadores de todos os setores a empenhar-se arduamente no aumento da produção e da produtividade como condição para reduzir o custo de vida, baixar os preços de produtos essenciais e produção de melhores e mais sustentáveis salários. Aproxima-se o Dia Internacional da Criança e Dia da Criança Africana, respectivamente 1 e 16 de junho, datas em que, de modo especial, dedicamos atenção às crianças,
as flores que nunca murcham. Porque quem devemos continuar a fazer de tudo para que cresçam rodeados de amor em ambiente de paz. A 25 de junho, iremos celebrar o 42º aniversário da Proclamação da Independência Nacional, que restituiu a dignidade dos moçambicanos como um povo soberano. Orgulhamos-nos das importantes vitórias até agora alcançadas nas esferas econômica, social, política, cultural e desportiva, que projeta Moçambique nos planos regional e internacional como uma pátria de um povo unido, laborioso e amante da paz. Cada moçambicano, independentemente do seu credo ou filiação político-partidária, deve valorizar o fato de pertencer a uma pátria duramente conquistada pelo sacrifício da geração heroica do 25 de setembro. Exortamos a todos os cidadãos a unirem-se em torno da nossa bandeira multicolor, símbolo da unidade na diversidade. Minhas senhoras, meus senhores, segundo o princípio, a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. A Frelimo entrou na fase derradeira rumo ao seu 11º Congresso, que terá lugar de 26 de setembro a 1 de outubro de 2017, na Escola Central do Partido, na cidade da Matola, província de Maputo. Saudamos a realização das conferências distritais do partido, nas quais a Frelimo reafirmou a sua tradição de partido democrático com a eleição dos órgãos de direção a esse nível. Saudamos todos os camaradas eleitos para os vários órgãos e exortamos a todos os quadros e militantes para que nas fases provincial e central que se seguem continuem a fazer das eleições internas momento de festa e de reforço da nossa camaradagem e coesão interna, tendo em vista alcançar vitórias expressivas nos próximos pleitos que se avizinham. Excelências, permita-nos que, antes de terminar, em nome de todos os deputados da Frelimo, renovemos o nosso reconhecimento às altas individualidades civis, diplomáticas, judiciais, militares, religiosas, que nos honram com a sua presença nesta sessão solene, testemunho do interesse pelas atividades desta máquina Casa do Povo. A doutora Verônica Nathaniel Macaminhov, nossa presidente, vai o nosso reconhecimento pela exímia condição dos trabalhos desta máquina Casa. A sua serenidade, firmeza e espírito de construção de consensos contribuiu para o sucesso dos trabalhos desta Casa. Por isso, obrigada, senhora Presidente. As senhoras e senhores deputados, meus respeitados pares, saúdo pelo empenho, debate das matérias agendadas nas comissões de trabalho, nos gabinetes parlamentares na plenária. Gostaríamos, entretanto, de convidar a todos nós deputados para que reflitamos sobre a nossa postura ética e deontológica nesta máquina Casa, de modo a conceder-lhe a dignidade que merece. Aos representantes dos órgãos de comunicação social, que têm a responsabilidade de informar com verdade, isenção, ética e imparcialidade o nosso povo e o mundo acerca dos nossos trabalhos, vai o nosso reconhecimento. A todos os funcionários do Secretariado-Geral da Assembleia da República e das bancadas parlamentares, técnicos, assessores, motoristas e o pessoal da segurança, vai o nosso agradecimento pelo apoio, dedicação e profissionalismo ao longo dos trabalhos desta Casa. A todos os senhores deputados, meus pares,
Interesso votos de bom regresso ao convívio das vossas famílias e de um bom trabalho nos círculos eleitorais. Caros compatriotas, moçambicanos, moçambicanas, quem comanda este país é Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Obrigada, Excelências. Muito obrigada, Excelência. Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, venerando o Presidente do Tribunal Supremo, venerando o Presidente do Conselho Constitucional, digníssima Procuradora-Geral da República, digníssimo Provedor da Justiça, Sua Excelência, Senhor Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Sua Excelência, Senhores Ministros e Vice-Ministros, Sua Excelência, Senhora Governadora da cidade de Maputo, distintos e respeitados membros do Conselho de Estado, respeitados dirigentes dos partidos políticos, prestigiados membros do corpo diplomático, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, distintos mandatários do povo, meus pares, senhores representantes dos órgãos de comunicação social, prezados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Com o espírito do dia 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador, que há poucos dias comemoramos, quero saudar com carinho o grande povo trabalhador, o povo moçambicano, povo generoso e amante de paz. Bem-haja, povo moçambicano. Com o mesmo espírito, saudamos o nosso trabalhador muito especial e exemplar, conhecido por todos nós, por caminhar determinado e de mãos dadas com o seu povo. Referimos-nos justamente a Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, o nosso Presidente da República. Vemo-lo incansavelmente na busca de consensos para a reconciliação nacional, um verdadeiro paladino da paz. Vemo-lo igualmente inconformado, arregaçando as mangas na busca de investimento e de parcerias estratégicas dentro e fora do país. Uma postura de quem ama o seu povo e o quer ver feliz hoje, amanhã e sempre. A Casa do Povo renova o mais alto magistrado da nação moçambicana os votos de confiança, lealdade e de comprometimento na busca conjunta da paz e da reconciliação da grande família moçambicana. Bem-haja o nosso querido Presidente da República, o engenheiro Filipe Jacinto Nyusi.
governo de Moçambique, representado aqui por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Carlos Agostinho do Rosário, vai o nosso apreço e reconhecimento de esforço inexcedível e visível para resgatar o ciclo virtuoso da economia, condição sine qua non para o equilíbrio das nossas contas públicas, para o desenvolvimento e para a coesão social. Parabéns, Governo de Moçambique. Aos órgãos de soberania vai a nossa tradicional vénia, como sinônimo de respeito e de prestígio pelo papel de estabilizadores do nosso sistema democrático. Auguramos uma contínua e salutar cooperação institucional. Ao corpo diplomático acreditado no nosso país, representando os povos amigos e amantes de Moçambique, vai o nosso abraço fraternal e a nossa renovada expectativa de ver intensificada a nossa cooperação político-diplomática e a concertação das nossas posições nos fóruns internacionais em benefício dos nossos países e povos. Hoje, mais do que nunca, em que as grandes potências nucleares parecem querer retomar o triste cenário da tensão militar que caracterizou a Guerra Fria, a diplomacia é, de novo, chamada a desempenhar um papel de liderança no desenvolvimento em prol da paz e da defesa da humanidade. Aos parceiros de cooperação, parceiros de desenvolvimento, vai a nossa saudação, augurando a realização conjunta e contínua de ações de complementaridade para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, com particular enfoque para o combate à pobreza e para a modernização das nossas instituições políticas, econômicas e sociais. Distintos mandatários do povo e meus pares, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que use este ensejo para endereçar uma palavra de gratidão justamente merecida à Comissão Permanente da Assembleia da República, à chefia das bancadas parlamentares, às direções das comissões, ao Conselho de Administração e ao Secretário-Geral, que tudo fizeram para tornar produtiva a presente sessão. Estão de parabéns pelo profícuo desempenho. Excelências, no decurso desta sessão, para além das perguntas e informações do Governo, apreciamos e aprovamos vários instrumentos legais com destaque para a Conta Geral do Estado, referente ao ano 2015, um instrumento que retrata onde e como foram aplicados os fundos de erário público no cumprimento do programa quinquenal do Governo 2015-2019. Foi um momento de interação dos deputados com o Governo que permitiu conhecer com substância o grau de execução do orçamento de 2015, o seu impacto econômico e social, os constrangimentos e desafios ao longo da sua execução. O informe digníssima Procuradoria-Geral da República, dando ponto da situação do Estado de Justiça no país, nomeadamente o cumprimento da legalidade, os ganhos obtidos, os constrangimentos e desafios que ainda prevalecem no combate à criminalidade, a celeridade processual, a situação prisional e o acesso à justiça, sobretudo para os mais carenciados. Houve, como tem sido a panagem desta casa, um momento de interação profícua entre os deputados e a digníssima Procuradoria-Geral da República, que serviu para obter esclarecimentos e dar subsídios e engenho de recomendações para o melhor desempenho deste setor nevrálgico, garante da defesa e da promoção da legalidade. A lei que cria novas localidades por província e por posto administrativo, um instrumento valioso que irá contribuir para a descentralização e descontração da administração pública, proporcionando ao cidadão maior acessibilidade aos bens e serviços públicos e envolvimento nos processos de desenvolvimento local. Após acesso ao debate, repito, após acesso ao debate que antecedeu a sua aprovação, espera-se doravante que a aplicação da lei traga um impacto positivo e ganhos incomensuráveis em termos de custo-benefício, proporcionando maior eficácia nos serviços públicos, contínua integração territorial e coesão social.
A ratificação da Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, adotada pelo chefe de Estado e do Governo da União Africana em janeiro de 2007, em Addis Abeba, foi um debate pacífico e unânime, com apreciação positiva, tendo-se realçado, de um modo geral, que os princípios da Carta em apreço se encontram alinhados ao pressutuado na nossa lei-mãe e, consequentemente, Moçambique se identifica com os mesmos e apoia a sua promoção nos países da União Africana. A ratificação do Acordo de Parceria Econômica sobre o estabelecimento de novo regime de cooperação econômica e comercial entre o grupo da SADC e a União Europeia foi um debate esclarecedor, com apreciação positiva e consensual em torno da ratificação deste acordo de regulação econômica que visa proporcionar o acesso ao mercado europeu em condições competitivas e concorrenciais, obedecendo às regras da Organização Mundial do Comércio, visando o alívio à pobreza e a promoção do desenvolvimento através da integração regional e da integração das economias da região no mercado mundial. O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, há muito aguardado, foi aprovado por consenso e veio dar resposta à justa expectativa dos funcionários e agentes do Estado. Para além dos aspectos que tiveram mais mediatização, como o alargamento da licença pós-parto de 60 para 90 dias e da existência pela primeira vez da licença de paternidade de 7 dias, o Estatuto ora aprovado tem o mérito de corrigir lacunas e imprecisões e de trazer um conjunto de inovações que vão certamente contribuir para melhorar as relações laborais e os índices de produtividade, contribuindo para a dignificação do trabalho dos funcionários e agentes do Estado. A informação da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações, dando ponto da situação das petições, queixas e reclamações que deram entrada na Casa do Povo, o seu tratamento, as recomendações e encaminhamento às entidades competentes. Outro sim, as comissões de trabalho participaram em importantes ações de formação e capacitação dos seus membros em matéria da sua competência regimental. Excelências, a sessão que agora termina teve um rol de matéria de 32 pontos, aos quais foram acrescidos 15. Durante a sessão foram apreciadas 38 matérias, que correspondem a 118,65% de produtividade do material, melhor dizendo, das matérias inicialmente programadas. Muitos parabéns, senhores deputados, pela produtividade e pelo desempenho. Bem-ajam. Distintos mandatários do povo, minhas senhoras e meus senhores, ao longo do período desta sessão, no âmbito do tratamento das relações de amizade e cooperação, a Casa do Povo teve a honra de receber Sua Excelência Teodoro Obiang Nguema, Presidente da República da Guiné Equatorial. Recebeu igualmente Sua Excelência Embaixadora de Boa Vontade na campanha contra os casamentos prematuros da União Africana, à margem da Conferência Internacional sobre esta temática de grande relevância na vida da rapariga, com consequências políticas na valorização da mulher, pois os casamentos prematuros, não há dúvida, que são um grande entrave à autossuperação da mulher. Auguramos sucesso à conferência e votos de que as boas práticas dos países participantes ajudem cada um dos nossos países a encontrar melhores estratégias de sensibilização das suas comunidades sobre os malefícios deste flagelo e a rever a legislação pertinente. Recebemos igualmente Sua Excelência o Embaixador do Brasil e a delegação da Comissão dos Assuntos Econômicos, Energia e Trabalho do Parlamento zambiano. Ainda no decurso desta sessão, recebemos na Casa do Povo entidades nacionais no âmbito da nossa interação institucional e da consolidação da democracia, sendo destacar os presidentes das Assembleias Provinciais de Cabo Delgado, Manica, Inhambane e Tete. A Comissão Central de Ética, que veio partilhar a necessidade de melhorar a lei de propriedade pública. O Fórum das Rádios Comunitárias, no âmbito dos esforços de sensibilização no combate aos casamentos prematuros, cuja lei modelo aprovamos ao nível da SADC em 2016 na Suazilândia. A missão profética e do reavivamento no âmbito da rede interreligiosa de promoção da paz no país. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, no que diz respeito ao contexto econômico nacional,
Não obstante as consequências do ciclone de Neo, são visíveis sinais do esforço do governo, com concursos moçambicanos, fazendo cada um a sua parte para o controle e estabilização dos principais indicadores macroeconômicos. Neste âmbito, encorajamos o governo a continuar com as medidas conjunturais e de reestruturação da nossa economia, com destaque para a contínua criação de incentivos para o estabelecimento de parcerias público-privados para a capitalização das nossas empresas, permitindo-lhes aumentar a produção, a diversificação produtiva e a competitividade no mercado internacional. A criação de incubadoras de negócio, estimulando o autoemprego, o empreendedorismo juvenil e a introdução do conteúdo local, aproveitando o efeito arrastamento dos grandes projetos de mineração. A implementação de uma política de subsídios adaptada às circunstâncias atuais, consentânea com a capacidade da economia em geração de receitas para os segmentos mais vulneráveis, com particular destaque para a agricultura. O financiamento de projetos inovadores que contribuam para a internacionalização da nossa economia, que criem mais emprego, sobretudo na agricultura, e que tragam mais valor acrescentado. A criação de entidades reguladoras ou similares que auxiliam o governo na tomada de decisão sobre matérias relevantes, com destaque para os setores estratégicos, como o dos grandes projetos de mineração, o setor financeiro, dando seu impacto na economia, salvaguardando os interesses e a soberania nacionais. Distintos deputados, meus pares, minhas senhoras e meus senhores, com relação à dívida pública referente às garantias concedidas às empresas por índico Gimã, urge sublinhar que a sua inclusão na Conta Geral do Estado de 2015, aprovada nesta sessão, visou essencialmente permitir maior controle das ações subsequentes de acompanhamento e fiscalização por parte da Assembleia da República. Excelências, para responder aos efeitos econômicos e sociais resultantes da política restritiva, o Governo e o Banco Central têm tomado medidas que começam a surtir efeitos, tais como a apreciação do metical em relação ao dólar e a redução da inflação. Nesse âmbito, e tendo em conta os esforços do governo e dos moçambicanos para a retoma da economia, apelamos à solidariedade dos parceiros de cooperação e da comunidade internacional, que sempre nos têm apoiado a retomarem a ajuda ao nosso país, de modo a continuarmos a consolidar a nossa economia, os ganhos da nossa democracia, o esforço produtivo das populações e o processo de desenvolvimento em prol do bem-estar dos moçambicanos. Ainda no capítulo dos constrangimentos que o país vive, gostaria de fazer referência ao setor de transporte público de passageiros. É sabido que este setor ainda constitui um grande problema para a mobilidade das populações, sobretudo nas cidades. Encorajamos o governo para que, em interação com os vários atores do setor, continue a encontrar soluções duradouras e sustentáveis. Excelsos mandatários do povo, meus pares, minhas senhoras e meus senhores, ao longo da sessão, assistimos a alguns acontecimentos nacionais e internacionais que, pela sua importância, merecem destaque. A celebração do dia 8 de março, transato, do Dia Internacional da Mulher, uma data em que o mundo se solidarizou no apelo contínuo à valorização das mulheres através da promoção da igualdade de gênero, do seu empoderamento e participação ativa na política e nos processos de desenvolvimento econômico e social e de tomar decisões. No dia 7 de abril, o país celebrou o Dia da Mulher Moçambicana, um dia de festa e de reflexão sobre os avanços alcançados na equidade de gênero e na valorização do papel da mulher moçambicana. Hoje, apesar de a caminhada ser ainda longa, podemos dizer que no nosso país a mulher está presente em todas as esferas da vida nacional. De facto, o nosso país, felizmente, tem se registrado
ao longo dos anos, um esforço louvável de integração da mulher moçambicana no governo, no parlamento e nos vários setores da vida política, econômica e social. A sociedade moçambicana tem cerca de 52,7% da população feminina. Por isso, devemos continuar a potenciar este fator transversal como um ganho social e de futuro, continuando a assumir o desafio com frontalidade e pragmatismo, envolvendo cada vez mais a mulher e a rapariga nos vários processos de desenvolvimento da nossa bela pátria amada. Bem-ajam as mulheres de todo o mundo, bem-haja mulher moçambicana. A celebração no dia 25 de abril, o Dia Mundial de Luta contra a Malária, sob o lema, para o bem de todos nós, vamos acabar com a malária. Trata-se de uma doença que ainda constitui grande problema de saúde pública, sendo responsável por grande número de óbitos no nosso país e no continente africano. Não obstante os avanços alcançados no combate a esta doença, encorajamos o governo a prosseguir com as campanhas de sensibilização, distribuição de redes mosquiteiras, saneamento do meio e com a investigação científica necessária para a sua total erradicação. A celebração do Dia Internacional do Trabalhador no passado dia 1 de maio, dia de festa para todos os trabalhadores moçambicanos e do mundo. A data serviu também de reflexão sobre a necessidade da contínua melhoria das condições de vida e de trabalho, quer no setor público, quer no setor privado, fator incontornável para o aumento da produção e produtividade e para dar maior dignidade e felicidade ao povo moçambicano. Apraz-nos registrar com satisfação, mais uma vez, o grau de civismo com que decorreu a festa dos trabalhadores, o que constitui um ganho incomensurável da nossa jovem democracia. A celebração no passado dia 3 de corrente mês do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e de Expressão, sob o lema Mentes Críticas para Momentos Críticos, um momento de reflexão sobre a necessidade de garantir cada vez mais uma comunicação social mais proativa e livre, contribuindo para a edificação de uma verdadeira sociedade de informação e para a consolidação do nosso Estado de Direito Democrático. A eleição de Suas Excelências Francisco Guterres como Presidente da República Democrática de Timor-Leste nas eleições de 20 de março último e de Emmanuel Macron como Presidente da República Francesa nas eleições do dia 6 do presente mês. A Casa do Povo felicita o Presidente de Timor-Leste e o Presidente eleito da França e augura êxitos no exercício das suas magistraturas e o contínuo estreitamento de relações de amizade e cooperação que unem os nossos países e povos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o país tem vivido, felizmente, um ambiente de paz e de tranquilidade social. Enaltecemos Sua Excelência, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pelos seus pronunciamentos há cerca de 2 semanas, quando referia que a questão da paz não se esgota com os debates. Foi, pois, com a sua lucidez, que se estabeleceu uma plataforma ideal de diálogo com maior interação, envolvimento e apropriação das partes. É justamente o que temos vindo a assistir no atual processo de diálogo entre o Governo e a RNAM. Excelências, a Casa do Povo enaltece a postura de Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, pela sua visão que permitiu ir simplificando o processo de diálogo, visando o alcance de uma paz efetiva e perene, benéfica para o nosso sistema democrático, para toda a sociedade moçambicana, para o desenvolvimento do país e para a imagem abonatória além fronteiras. Exemplo desse esforço é, para além dos já criados 2 grupos que estão a discutir assuntos de descentralização militares, respectivamente, a recente criação de um grupo de verificação da matéria dos consensos alcançados no tocante à pacificação e à assistência às populações das zonas onde ocorreram os conflitos armados,
bem como a retirada das Forças Armadas que se encontravam nas bases na altura do conflito. Parabéns, Sua Excelência, o Presidente Felipe Jacinto Nyusi, bem-aja. Vemos também um sentimento de pacificação no discurso do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, cujos pronunciamentos públicos merecem a nossa saudação. A sociedade moçambicana, no seu todo, vai o nosso apelo e comprometimento de em conjunto, continuarmos a acarinhar o atual processo de diálogo, promovendo em todo o país ações que contribuam para a reconciliação e a harmonia social. Excelências, a conjuntura internacional em que vivemos tem se caracterizado por uma maior complexidade. As tensões criadas pela crise econômica mundial, associadas às incertezas da globalização e aos efeitos nefastos das mudanças climáticas, impõem uma nova ordem internacional baseada em princípios e valores que devem reger a comunidade internacional. O mundo precisa de resgatar os valores de humanismo e solidariedade, com vista a tornar a incerteza em esperança, a combater a pobreza que afeta os países e povos e a tornar o nosso planeta num lugar onde todos nós, sem exceção, possamos desfrutar da alegria e da beleza da vida. Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, dignos representantes dos órgãos de soberania, Suas Excelências, senhores ministros e vice-ministros, dignos representantes do corpo diplomático, ilustres mandatários do povo, minhas senhoras e meus senhores. A Casa do Povo conta sempre convosco. Sois sempre a companhia imprescindível para o sucesso do mandato que o grandioso povo moçambicano nos outorgou. Aos deputados, meus pares particularmente, os pivôs da nossa democracia, ides ao círculo eleitoral, lançar novamente a semente à terra fértil, ávida em dar mais e melhor, se a souberem aproveitar. Regressem com saúde no próximo mês de outubro, após a colheita dos frutos da semente que ireis lançar, para alimentar esta Casa do Povo, ávida de saborear os vossos e nossos frutos, para produzir melhores resultados em prol dos moçambicanos. Bom regresso, caros colegas, juntem-se às vossas famílias e amigos e muitos sucessos. Ao nosso órgão de assessoria parlamentar, o secretário-geral da Assembleia da República, o nosso reconhecimento pela valia do trabalho prestado. Estão de parabéns todos os funcionários da Casa do Povo. Aos órgãos de comunicação social, mais uma vez, vai o nosso apreço e gratidão. Continua a fazer eco dos nossos trabalhos junto do cidadão, junto do dono do poder. A terminar, um forte abraço de amizade a todos. Pela atenção que gentilmente me dispensaram, aceitem o meu sincero koshukuru, asante sana, zikomu kwambiri, dinota malelani, tatenda, takuta, nobonga maningi, kanimambo, nikensile, e muito obrigada a todos.
Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, respeitados titulares dos órgãos de soberania, Sua Excelência, senhores ministros e vice-ministros, distintas autoridades civis, militares, religiosas, respeitados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam, Excelências, que em nome da Comissão Permanente e em meu nome pessoal, manifeste a nossa maior gratidão e apreço a Vossas Excelências por nos terem honrado com a vossa presença. Aos senhores deputados, meus pares, fazemos voto de um bom regresso para junto das vossas famílias. Respeitados colegas, proferidos que foram os discursos de encerramento, com a vossa permissão e em vosso nome, declaro solenemente encerrada a 5ª sessão ordinária da Assembleia da República na sua 8ª legislatura. Por hoje é tudo, fique desse lado. Voltamos de hoje a 8 dias, então, para fazer o balanço daquilo que foi esta que é a 5ª sessão ordinária da Assembleia da República, uma edição que dessa vez sim vamos trazer os nossos habituais convidados e vamos fazer a análise aqui diretamente do estúdio.